Hoje o Money Report está aqui para falar sobre o futuro. E o futuro, muitas vezes, ele parece longínquo, distante, mas ele se manifesta através das lideranças que nós estamos trabalhando agora. O filósofo Ralph Waldo Emerson dizia que uma instituição é a sombra de seu líder. E aqui no Brasil, nós precisamos, mais do que nunca, fazer com que essa frase se torne realidade. E nós estamos hoje com uma pessoa que ajuda esse ideal a se manifestar exatamente no mundo real, naquele mundo concreto, naquele mundo difícil que nós vivemos. E eu estou aqui com o William Ling, ele é da Évora, também é presidente do Instituto de Estudos Empresariais, também do Instituto Ling, e o trabalho do William fora do mundo empresarial, talvez dentro também, mas enfim, fora das atividades empresariais, é justamente ajudar os jovens a encontrar um caminho de liderança, a dar uma formação diferenciada para esses jovens. Não estou aqui com o William para a gente falar um pouco desse trabalho, especialmente para tentar inspirar outros empresários a fazer uma coisa semelhante, porque, afinal de contas, se nós deixarmos isso crescer por geração espontânea, talvez nós não tenhamos as lideranças de amanhã tão bem preparadas como nós gostaríamos, né? William, muito obrigado pela participação, está aqui com a gente. Eu sei o quanto a sua agenda é atribulada, então eu desde de agora já agradeço esse tempo, esse espaço que você abriu para falar conosco. E já começando justamente perguntando como é que isso tudo começou. Quando é que você começou a trabalhar com esses jovens? Quando você teve a ideia de fomentar essas lideranças do futuro? Bom, Aloysio, uma satisfação estar aqui conversando contigo sobre esse tema. Esse tema ele tem sido presente na minha vida desde que eu saí da universidade, né? Eu acho que o primeiro insight que eu tive foi quando, numa viagem, a minha primeira viagem para o exterior, a negócios, a trabalho, eu tive um episódio que eu gravei e que me marcou na Alemanha, em Hamburg. Eu estava com um colega meu de trabalho e nós fomos recepcionados por um alemão que viveu muito tempo no Brasil, trabalhou no Brasil, fala português perfeito, fluente, tinha uma afinidade de negócios conosco e conversando ele perguntou, né? Ele disse: puxa, eu gosto tanto do Brasil e o tempo passa e eu não vejo o Brasil sair do lugar, né? O Brasil sempre com dificuldades. Por que será isso, né? Será que as pessoas no Brasil não gostam de trabalhar? O povo não é muito chegado ao trabalho, não? E esse colega que estava comigo era uma pessoa de origem chinesa também, era nascido na China, imigrante aqui no Brasil, e ele assim prontamente respondeu: eu acho que o povo brasileiro não gosta de trabalhar e é por isso que o Brasil não anda. Aquilo me incomodou, né? Aquilo me incomodou, porque eu sou brasileiro e, apesar de ser filho também de imigrantes, mas eu sou brasileiro, meu coração, a minha alma é brasileira, e aquilo me incomodou, né? E eu respondi assim, que eu achava que não era isso, não era bem isso, né? Eu achava que o povo brasileiro era um povo que estava lá lutando para sobreviver, né? E aqui isso era início da década de 80, 82, por aí, né? O povo brasileiro está querendo sobreviver, ele está aí, ele trabalha da mão para a boca, né? Ele tem que vencer a inflação, ele não consegue pagar as contas, né? E que, na minha opinião, o grande responsável era a elite brasileira.
né? A elite que tinha tempo para pensar, a elite que tinha condições para estudar, né? A elite que estava se beneficiando de todo o processo, né? E que não tinha interesse nenhum em mudar as coisas. E aí, voltando dessa viagem, eu comecei a me questionar, né? Puxa, eu faço parte da elite. Eu sou daqueles privilegiados que conseguiram estudar e a minha formação foi toda ela em escola pública. Eu estudei no Colégio Militar de Porto Alegre, eu fiz universidade na Universidade Federal de Porto Alegre. Tá? Quer dizer, eu fui beneficiado de todo esse sistema, esse modelo. Tá? O que eu estou fazendo a respeito, tá, de mudar essa situação? E isso foi, digamos, a semente para iniciar um trabalho que acabou acontecendo em 84, quando eu fundei o Instituto de Estudos Empresariais. Hoje eu já não sou presidente do Instituto, eu presidi ele nos primeiros anos de existência e depois a governança do Instituto se encarregou de renovar a presidência todo ano. Tá? Essa entidade ela foi criada para formar novas lideranças no meio empresarial, tá? Lideranças identificadas com ideias mais arejadas, né? Ideias de livre mercado, ideias de livre iniciativa, de empreendedorismo, né? Que hoje são temas que estão aí popularizados, mas que naquela época não era comum, né? E que no fim acabou gerando, inclusive, entidades semelhantes hoje Brasil afora. Então, o que realmente me levou a me envolver nisso digamos, a convicção, né, de que o Brasil só vai mudar na medida em que a gente melhore a qualidade das instituições, em primeiro lugar, né? E os agentes desse processo são, por definição, as lideranças. Não somente as lideranças empresariais, as lideranças intelectuais, né, do mundo artístico, né, as lideranças até do mundo da imprensa, né, e, acima de tudo, as lideranças políticas. Né? Então, enquanto nós não prepararmos pessoas, né, pessoas com boas ideias, né, bons conceitos, né, a gente vai ser incapaz de melhorar o plano institucional do Brasil. Então, o meu foco desde o início sempre foi esse. E, William, como é que é o trabalho que vocês desenvolvem? Eu sei que existe um trabalho em torno das bolsas de estudo, mas conta para a gente como é que vocês fazem, digamos, a captação desses talentos, depois como é que vocês avaliam e outorgam essas bolsas? Certo. Bom, em 95, 1995, a minha família, por sugestão dos meus pais, os meus pais são imigrantes chineses, vieram para o Brasil no início da década de 50, fizeram a sua vida aqui no Brasil, empreenderam aqui, criaram, formaram a sua família e negócios e foram muito bem sucedidos. A família realmente prosperou no Brasil e os meus pais sempre foram muito gratos à comunidade brasileira, a forma com que eles foram recebidos. Eles vieram para cá sem falar a língua, sem conhecer ninguém, e graças ao apoio que a comunidade, especialmente a comunidade gaúcha, deu a eles, eles conseguiram construir o que eles construíram. E os meus pais sempre quiseram retribuir essa generosidade do povo brasileiro. E a educação sempre foi um valor para o oriental, para os chineses. Então, os meus pais sempre diziam: puxa, nós temos que fazer alguma coisa na área de educação, nós temos que fazer alguma coisa para retribuir para a comunidade brasileira. E em 95
nós resolvemos criar um instituto, o Instituto Ling, com o foco nisso. O foco é identificar jovens brasileiros, jovens de elevado potencial, jovens que foram aceitos pelas melhores universidades do mundo, né, e que por razões de falta de recursos, de não terem tido o privilégio de pertencer a famílias com recursos, necessitavam de uma ajuda financeira para realizar os seus projetos acadêmicos. Então, iniciamos assim, iniciamos identificando a cada ano, aquela geração de brasileiros, jovens brasileiros, admitidos às melhores universidades lá fora, especialmente na área de negócios, de MBAs no início, e depois nós expandimos para direito. Nós começamos a identificar esses jovens e a conceder bolsas de estudos para eles. Isso já acontece há 25 anos. Nesse período já concedemos perto de 350 bolsas para os mais variados programas de mestrado e pós-graduação. O modelo ele é simples. São poucos candidatos todos os anos, e os candidatos, o critério principal é o QI, é o que indica. Mas o QI do ponto de vista positivo. Quem nos indica os candidatos são as universidades de Harvard, Chicago, Stanford, MIT. Eles fizeram um processo de recrutamento extremamente rigoroso, e escolheram um grupo de brasileiros para cursarem os seus programas. Então, destes pré-selecionados por essas universidades, nós fazemos uma segunda triagem, e procuramos identificar aqueles que, do nosso ponto de vista, merecem, e pelos nossos critérios, merecem receber uma bolsa. Então, para os programas de mestrado em administração, em direito e em administração pública, o critério é esse. Nós temos um programa de bolsas para jornalistas. Nesses mais de 10 anos de programa, nós já concedemos 76 bolsas de estudos para jornalistas brasileiros cursarem mestrados e pós-graduação no exterior. E o critério é o mesmo, é o que indica. Nós enviamos cartas convites para os mais renomados jornalistas, diretores de redação dos principais veículos do Brasil e pedimos indicações de jovens jornalistas que daqui a 10, 15, 20 anos estarão ocupando um lugar de destaque na imprensa brasileira. E dessas indicações, nós selecionamos todo ano 7 bolsistas e concedemos bolsas de mestrado e pós-graduação para eles. Esse tem sido o processo ano a ano. E como é que é o funding disso tudo, William? Vem somente da tua empresa ou você tem parceiros? O funding, no início, o funding era, em parte, na maior parte, o programa de filantropia da família Ling. Nós tivemos, em determinados momentos, apoio de terceiros. Eu vou citar algumas empresas que foram muito generosas conosco, especialmente no programa de jornalismo. Eu vou citar a Localiza, do nosso amigo Salim Matar. A família Pfeffer foi uma que contribuiu generosamente também conosco. A Braskem, até pela relação de negócios que nós temos. A Braskem é a nossa principal fornecedora de matéria-prima aqui no Brasil e nos Estados Unidos.
Então, nós tivemos realmente o apoio de parceiros em determinados programas, né? A Potencial Seguradora, eu estou aqui só me lembrando, Lojas Renner foi uma grande apoiadora também. Nós temos bolsistas nossos, né, que fizeram doações generosas também para o Instituto, né, e que ajudam digamos, a fazer o funding desses programas. Muitos bolsistas nossos, né, que recebem as nossas bolsas acabam fazendo carreiras muito bem-sucedidas, muitos se tornam empreendedores, né, e depois de alguns anos, né, com o sucesso do seu trabalho, eles retribuem também com doações, né, para o Instituto. Então, vamos... realmente, a gente criou um modelo, né, que ele se retroalimenta, né, e acaba envolvendo muita gente, né, quer dizer, é um esforço realmente compartilhado. Então, vamos dar para os nossos ouvintes, nossos web espectadores aqui, alguns exemplos de pessoas que passaram pelos programas, que alguns deles são membros do Congresso, outros estão no governo federal, outros são deputados estaduais. Conta um pouco para a gente. Uma das coisas lá no início que a gente pensou, olha, a gente vai identificar jovens com grande potencial, com potencial de liderança, com potencial de transformação, mas a gente nunca pré-definiu, né, bom, o que a gente quer dessas pessoas, né? Na nossa opinião, a gente tem que apostar, né, investir em capital humano, né, e deixar que cada um busque o melhor para si, né, e faça o projeto que mais esteja de acordo com as suas competências e a sua vontade, né? Então, nós temos muitos ex-bolsistas que, como eu falei, né, foram empreender, né? Não sei se você já ouviu falar da Viva Colômbia, que é uma das principais companhias aéreas lá na Colômbia, foi fundada por um ex-bolsista nosso, né? Então, na área empresarial, né, se a gente pegar hoje, fizer um corte, né, os principais bancos do Brasil, as principais consultorias, né, vamos pegar Banco Itaú, vamos pegar Goldman Sachs, o Bank of America, Merrill Lynch, né, eu posso citar o Hans Lin, que é o CEO do Banco de Investimentos do Bank of America aqui no Brasil. Eu posso citar a Julia Shen, que é a número 1 do Banco Itaú nos Estados Unidos. Setor bancário, setor de consultoria, na BCG, McKinsey, pega as principais placas, né, no mundo da consultoria, né, multinacionais, empresas nacionais, os principais escritórios de advocacia têm sócios que receberam bolsas nossas, né? No mundo das ONGs, né, diversas ONGs sendo presididas ou dirigidas por ex-bolsistas nossos, né? E se a gente pensar, né, que a mudança realmente ocorre, né, que a gente tentar pensar mais a nível macro, né, que a mudança ocorre no legislativo e no executivo, né, eu posso citar, por exemplo, o Marcel Van Hatten, né, que é o deputado federal mais votado aqui no Rio Grande do Sul, deputado federal mais votado na última eleição. Nós começamos o relacionamento com o Marcel quando ele tinha 24 anos, demos uma bolsa para ele para fazer um curso de liderança em Georgetown, nos Estados Unidos. Demos depois uma bolsa para ele terminar o mestrado dele em jornalismo na Universidade de Amsterdã. Ele se tornou o deputado estadual mais jovem na legislatura aqui no Rio Grande do Sul em 2015, né? Em 2018, o deputado federal mais votado.
Se a gente pensar, por exemplo, no secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital hoje, no Ministério da Economia, Paulo Webel, foi presidente do IEE em 2006. Em 2008, ganhou uma bolsa do Instituto Ling para fazer o mesmo curso de liderança que o Marcel fez. Em 2011, ganhou uma bolsa do Instituto Ling para fazer o mestrado dele em Colômbia, em administração pública. Hoje ele está no governo, ele está fazendo diferença no governo. Gianluca Lorenzon, outro que está no governo, secretaria da SEAI, também bolsista nosso em Georgetown. O Gustavo N., secretário de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, hoje no Ministério da Economia, também formado pelo IEE. Wagner Lenhardt, secretário da Gestão e Desempenho de Pessoal, também formado no IEE. Deputado estadual Fábio Osterman, bolsista do Instituto Ling e formado no IEE. Felipe Camozato, formado no IEE, quinto vereador mais votado em Porto Alegre na última eleição municipal, bolsista também no Instituto Ling. Ele fez Georgetown em 2015, 2016 foi eleito. Então, nós temos assim uma série de pessoas que passaram por essas duas instituições com as quais nós temos um vínculo forte e que hoje estão fazendo realmente uma diferença tanto a nível de legislativo municipal, estadual, federal, como a nível de executivo. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente passa a ter otimismo e esperança. Agora, William, esse trabalho que ele, digamos, começou de uma forma regional no Rio Grande do Sul, ele se espalhou pelo Brasil através dos IFLs. Conta um pouco para a gente isso. O Instituto, o IEE, ele surgiu aqui no Rio Grande do Sul e eu citei o Salim, o Salim Matar. O Salim é um amigo desde a época, lá do início do movimento liberal aqui no Brasil, a gente conviveu muito e ele sempre foi um admirador do trabalho do IEE. E em determinado momento ele disse: William, vamos levar o IEE para os outros estados. E nós começamos a fazer isso. Começamos por BH, aí depois fomos para São Paulo com o apoio do Davi Pfeffer, fomos para o Espírito Santo. Hoje nós temos o IFL em Brasília, em Santa Catarina. Então, hoje virou um projeto nacional. O Salim é o grande impulsionador desse movimento a nível nacional. E a ideia é essa, é multiplicar esse trabalho de identificação e de formação de potenciais líderes. É um trabalho que cada ciclo de formação acontece em 2, 3 anos, quer dizer, o jovem ingressa na entidade, ele passa por vários ciclos de formação, de leituras, de debates, de eventos, e depois de 2, 3 anos ele está pronto para exercer realmente o papel de liderança, seja a nível dos seus negócios, dos seus empreendimentos, seja a nível de ONG ou comunidade. William, mas deixa eu ver se eu entendi. Para uma pessoa, vamos supor que um jovem queira ser bolsista, ele tem que ir até a universidade e passar pelo processo de seleção lá, ou ele pode, digamos, pedir uma bolsa diretamente para os institutos? A bolsa, o programa de bolsas é um programa do Instituto Ling. Ele não, o IEE e o IFL, eles não concedem bolsas. O Instituto Ling, ele tem parceria com os IFLs e com o IEE. Ele tem parceria com o movimento Students for Liberty, Estudantes pela Liberdade. Ele tem parceria com o movimento Livres. São entidades que se caracterizam pela formação de jovens. Muitos deles, especialmente o Livres e o Students for Liberty,
eles procuram identificar jovens que tenham vocação para atuar em política, tá? E essas entidades indicam candidatos para o Instituto Ling. Então, todo ano nós recebemos uma, duas indicações, né, de cada uma dessas entidades, né, e esses candidatos concorrem a alguns programas de bolsas do Instituto Ling. Os jornalistas são indicados pelos veículos, tá? Pelos veículos, tá? Por jornalistas conhecidos, por ex-bolsistas. Tá? E os bolsistas para cursos de mestrado em administração ou direito ou administração pública são indicados pelas respectivas universidades. Então, dependendo do programa, nós temos o que indica. Tá? Agora, você mencionou no início da nossa conversa também a preocupação da questão artística. Vocês têm alguma coisa relacionada para o lado das artes ou não? Nós não temos nenhuma bolsa, nenhum programa de estímulo dessa natureza. O que nós temos no Instituto Ling é um centro cultural aqui em Porto Alegre, um centro cultural que funciona já há 5, 6 anos, né? E abriga um espaço voltado à educação e à cultura. A gente oferece cursos de extensão, né? Cursos de curta duração, das mais variadas áreas do conhecimento, e também eventos culturais. Nós temos espaços para exposições de artes plásticas, nós temos um teatro, um auditório, onde nós promovemos diversas manifestações artísticas, desde cinema, teatro, música, e hoje o Centro Cultural do Instituto Ling é uma referência aqui em Porto Alegre. Se você me permite uma sugestão, uma das coisas que eu percebo muito fortemente nesses anos em que nós estamos trabalhando juntos aí em prol da difusão das ideias liberais é que a narrativa dos, digamos, cineastas, dos artistas de esquerda, é uma narrativa muito bem feita. Os artistas, eles têm uma capacidade de tocar o coração, não necessariamente a mente, de uma maneira muito fácil, muito simples. É uma narrativa empolgante. A narrativa da direita, geralmente, é uma narrativa cerebral. E, muitas vezes, por estar, digamos, sendo dirigida a algum problema, alguma situação revoltante, ela não é só cerebral, mas ela lida com um tom que muitas vezes é um tom meio raivoso, ou um tom meio incomodado. Mas o que eu percebo claramente é que as ideias liberais elas não são defendidas pela classe artística. A classe artística está mais à esquerda e isso provoca muitas vezes um duelo, digamos, desigual na hora de manifestar os pontos de vista para a grande sociedade. Então, se eu posso sugerir alguma coisa, eu acho que seria interessante olhar também para esse lado artístico, para os cineastas, para os profissionais de comunicação, não só os jornalistas, porque as ideias de liberalismo elas são mal defendidas aqui no Brasil. E a gente tem uma questão, digamos, no nascedouro, que é um alinhamento muito mais à esquerda dos artistas do que à direita. Isso é uma coisa natural e ocorre no mundo inteiro. É muito difícil você enxergar aqui no Brasil um talento muito grande que se manifeste na direita. Na direita a gente tem geralmente cantores ou compositores mais velhos, cineastas um pouco meio fora de moda, mas lá nos Estados Unidos é muito comum você encontrar escritores que têm uma linha mais liberal, ou mesmo cineastas, atores. Isso é uma coisa meio que natural lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem isso. A gente tem uma comunidade cultural meio que fechada na esquerda
Isso é uma coisa meio que histórica, talvez até os anos de ditadura tenham ajudado a consolidar esse processo, mas a impressão que eu tenho é que a grande falta que o liberalismo sente hoje é de alguém que ajude a fazer essa narrativa, que ela não tem que ser necessariamente só racional. Até recentemente eu vi um vídeo do Paulo Guedes, que foi gravado numa live essa semana, na qual ele dizia que o liberalismo era algo que foi adquirido com o tempo, de uma maneira muito forte, e também que não foi algo que bateu nele quando ele era jovem, porque quando nós somos jovens, nós queremos sempre o melhor para os outros, temos um coração muito grande. O liberalismo é algo que vem muito mais de uma missão cerebral, digamos assim. Só que a gente tem, talvez, a obrigação de passar essa mensagem para um grupo maior de pessoas, e a minha grande dúvida é se nós conseguimos fazer isso somente de uma maneira racional. Talvez, se nós colocássemos um pouco mais de emoção, fosse mais fácil de fazer a disseminação dessa mensagem. Então, fica aqui essa sugestão para você. Eu não sei se você acha isso interessante ou não. Gostaria até de saber a tua opinião a respeito. Sem dúvida, eu acho que nas artes, né, certamente existem aqueles artistas que se utilizam, né, da manifestação artística para passar uma mensagem de cunho político, de cunho ideológico, né? Eu acho que isso é natural, é o esperado, né? E nós, como defensores, né, da liberdade, a gente tem que aceitar, né, e dar espaço para essas manifestações. Eu até por sermos patrocinadores de um espaço cultural, né, a gente procura ficar distante, né, desse embate, né, do embate político, ideológico no meio artístico, no meio cultural. Né? O que nós queremos é promover um espaço para manifestações artísticas, né, que não tenham como propósito primário, né, defender determinada ideologia ou determinada linha política. Né? Eu diria que a gente está mais preocupado em promover a arte pela arte mesmo. Tá? Então é um terreno sensível, é um terreno que a gente tem que, eu acho, caminhar com muito cuidado. Né? Então, eu concordo contigo. Né? Eu acho que as manifestações que a gente costuma observar na mídia em geral tendem mais, né, para, digamos, ideias mais chamadas progressistas. Né? Vídeo que está acontecendo nos Estados Unidos, esse passado mais recente. Né? No entanto, eu acho que por não sermos da área, né, eu acho melhor não se envolver muito nisso, né, porque é muito difícil a gente fazer essas escolhas, né, e eu acho que não cabe a nós fazer isso. Né. Esse eu acho que tem que ser um processo meio que espontâneo. Tá? E hoje eu acho que com a proliferação, né, dos veículos, né, digitais, né, esses espaços estão sendo criados. Tá? A gente vê as manifestações das mais diversas dos mais diversos
das mais diversas tendências, né, encontrando o seu espaço, encontrando a sua audiência, né, e o seu público. Né? E, quer dizer, hoje essa barreira não existe mais. Até um tempo atrás havia ainda uma certa, sei lá, algumas reservas de mercado, né, para certos tipos ou tendências de pensamento. Hoje eu acho que a internet democratizou tudo. Né? Todo mundo tem o acesso, né? e vai prevalecer aquele que melhor conseguir transmitir a mensagem. Eu acho que a tua colocação, eu acho que é correta, né? Falta botar um pouco mais de coração, né? Um pouco mais de emoção, né, na mensagem, né, que os defensores, né, das ideias liberais querem defender. A minha preocupação é muito mais em criar um discurso empolgante, né? Quando você pega, por exemplo, os discursos do Winston Churchill, se a gente colocar isso dentro de um contexto histórico e imaginar que nós estamos falando de um outro país, numa outra época, mas existia a preocupação de empolgar o interlocutor, de empolgar aqueles que escutavam aquela mensagem. E eram mensagens de liberdade, mensagens de liberalismo, principalmente mensagens que procuravam, que estavam do lado certo, né, da história. Então, é muito mais essa minha preocupação, no sentido de da gente encontrar uma narrativa que não fale apenas a cabeça, mas que também sensibilize o coração. Para a gente terminar, William, o que você teria para falar justamente para esse jovem de hoje, 2020, no meio da pandemia, que tem um interesse genuíno de servir ao país, de trabalhar por um país melhor, de se engajar numa luta para um país mais livre, para uma iniciativa privada que não sofra tanto o peso do Estado gigantesco? Eu acho que eu tenho visto nos últimos anos, né, um interesse crescente, dos jovens pela política. Até pouco tempo atrás, eu acho que qualquer jovem que manifestasse na família o interesse de entrar na política seria criticado, seria crucificado. Onde que você está pensando, né? Onde já se viu? E eu acho que esse quadro mudou. É um fenômeno muito interessante. Eu interajo, eu tenho contatos, eu apoio diversos jovens na faixa de 20 e poucos anos, né, que estão determinados a entrar na política partidária, a disputar eleições, né, se preparando com afinco, com muito estudo, atuando nas redes sociais, atuando nas suas comunidades. E eu acho que esse movimento, né, esse grau de engajamento, de conscientização, eu acho que é o sopro de ar mais fresco, né, que traz mais otimismo, mais esperança para mim. Eu tenho acompanhado isso, eu estou envolvido nesse processo há 35, 36 anos, né? E nesses últimos 5, 6 anos eu tenho visto isso acontecer de uma forma muito intensa. Nós vemos esse movimento do Renova BR, né? Do Eduardo Mufarech, né? O próprio Livres, que é inclusive dirigido por um bolsista do Instituto Ling, o Paulo Montijo, né? Essas instituições estão todo ano, né, recrutando jovens, né, milhares de inscritos nos seus processos seletivos, né, estão oferecendo cursos preparatórios para eles. Quer dizer, estamos realmente formando gerações de pessoas muito bem preparadas para servir o país, né?
Então, o recado para os jovens que querem realmente fazer uma coisa, né, aqueles que realmente perseguem um propósito maior, né, é procurar essas entidades, né, procurar institutos como o IE e IFL, né, estudarem, né, tentarem aprender, né, com a história, né, com pensadores, né, que lideraram, né, países e transformaram os seus países para o bem, né, e coragem, né, coragem para enfrentar a luta. Né. Muitos vêm falar comigo, né? Disse, olha, eu quero entrar na política. Eu disse, olha, eu te agradeço, né, por colocar, né, por se colocar nessa guerra, né, para representar os meus interesses. Né? A minha geração, eu sou de uma geração de omissos. Né? A minha geração foi omissa. A nossa geração, eu acho que foi omissa. Né? E eu estou vendo essa enxurrada, né, de jovens, né, dispostos a meter a cara, né, para bater mesmo. Né? E eu estou muito animado com isso. Né? É o que me dá esperança. Né? A gente vê o Brasil, essa confusão toda, na crise sanitária, crise política, crise econômica, né? Mas tem essa luz no fim do túnel, que são esses jovens. Esses jovens que estão se atirando com tudo, tá, na política. Obrigado, William. Eu fico bastante emocionado e, ao mesmo tempo, muito, muito animado em ver alguém com tanta energia e tão disposto a apostar no futuro do Brasil, não só através das ideias que são as corretas, mas também apostando na difusão disso através de uma nova geração, como você tem feito há tantos anos. Então, muito obrigado pela sua participação. E aqui fica uma mensagem para você que é jovem, que está nos assistindo e tem interesse em política, procure o Instituto Ling, procure os IFLs. Você pode fazer a diferença e, se você precisa de alguma ajuda, o William, ele é a pessoa que vai te ajudar. Tá bom? Então, mais uma vez, William, muito obrigado. Viu? Até logo. Obrigado.